Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre função de segundo grau. Então nós vamos falar um pouquinho sobre função, nós vamos fazer alguns cálculos, nós vamos construir gráficos e posteriormente dar alguns exemplos. E também depois, se alguém precisar, nos comentários do vídeo a gente pode tirar alguma dúvida, ok? Então, função de segundo grau é toda função que pode ser escrita na forma de f de x igual a x2 mais bx mais c. Vamos dar um exemplo aqui. F de x é igual a 3x2 menos 3x2, vamos colocar um sinal negativo aqui, mais x mais 8. Bom, então isso aqui é uma função de segundo grau. Primeiramente porque o maior termo aqui, o expoente para x é o 2, então por isso que se chama função do segundo grau. Bom, vamos representar aqui os termos. O a sempre será o termo que acompanhará o x2, não importa a ordem. Geralmente é escrito em ordem decrescente, x2, x e o termo independente que não tem o x. Mas é bom entender que o a é sempre o termo que acompanha o x2. Às vezes tem umas pegadinhas em provas aí que eles colocam fora de ordem, ok? Então o a aqui vale menos 3, o b sempre será o termo que acompanha o x. No caso aqui, ó, se não tem nada escrito, eu tenho que lembrar que é 1. E o c é o termo independente, é aquele que não acompanha a variável x. No caso aqui, 8. Posteriormente, nós vamos ver que é importante a gente saber identificar isso para fazer os cálculos, para construir gráfico. Bom, antes de ir propriamente dito para a construção do gráfico, vamos dar uma informação aqui muito importante. O gráfico da função de segundo grau sempre será uma parábola. O que é parábola? É uma curva em forma de um U. Bom, existem duas situações diferentes. O termo a aqui, ou ele será positivo, ou ele será negativo. Se o termo a for um valor positivo, nós vamos ter uma parábola com a boca virada para cima, né? Nesse sentido aqui, ó, ela vai vir do infinito, vai descer, vai chegar num ponto, depois ela volta a subir. Vai formar o U com a boca virada para cima. E se o a for negativo, né, se esse primeiro termo aqui for um valor negativo, a parábola vai ter esse formato. Beleza? É só essa informação agora por enquanto. Então vamos falar dos tipos de função do segundo grau. A função ela pode ser dividida em dois grupos. Ou a função será completa ou incompleta. A completa é quando ela tem todos os termos, o a, o b e o c diferentes de zero. No exemplo aí eu tenho f de x igual a 2x2 menos x mais 8. Então, o a vale 2, que é sempre o termo que acompanha o x2. O b vale menos 1, que é sempre o termo que acompanha o x. Se não tem nada escrito aí, a gente tem que supor que é 1. E o c vale 8. A função incompleta, ela pode ser de três formas diferentes. No primeiro caso aí, é quando falta o termo c. Então, eu não tenho o termo independente. F de x igual a x2 mais bx. No exemplo dado aí, f de x igual a x2 mais 3x. O a vale 1, o b 3 e o c é 0. Um segundo tipo seria quando falta o termo b. Então seria do tipo f de x igual a x2 mais c. Então não teria aquele termo acompanhando o x. No exemplo dado aí, f de x igual a menos 2x2 mais 1. E o terceiro caso seria quando faltar tanto o termo b como o c. Então eu teria o tipo de f de x igual a x2. No caso do exemplo aí, f de x igual a 1,2x ao quadrado. Percebe que eu coloquei um número decimal, porque a gente está acostumado mais com números inteiros, mas é bom salientar que pode aparecer um decimal, uma fração, um número irracional, né? Poderia ser raiz de 3, por exemplo. Ok? E para finalizar, uma observação é o seguinte: não pode faltar o termo a, pois assim deixaria de ser do segundo grau. Por quê? Se faltar o termo a, eu não teria o x2. Aí a função deixaria de ser do segundo grau, seria do primeiro grau. Então pode faltar o b, pode faltar o termo c, pode até faltar os dois simultaneamente, mas eu não posso deixar de representar o termo a, ok? Nós já falamos da forma de Bhaskara. E antes da gente fazer algum cálculo, vamos ver uma informação importante em relação ao delta, beleza? O que o delta informa para a gente em relação ao gráfico? Ele informa em quantos pontos a parábola corta o eixo x. Bom, no caso, como você se lembra lá do nono ano, quando vocês estudaram equação de segundo grau, quando o delta é positivo, ele é maior que zero, a equação vai ter duas raízes. Então,
Essas duas raízes são justamente os pontos onde a parábola vai cortar o eixo x. Se são duas raízes, vai cortar em dois pontos. E como A é positivo, a parábola vai ter a boca virada para cima, então ela vai ter esse desenho. No caso do A ser menor que zero, ou seja, do A ser negativo, e considerando a mesma informação, o delta sendo maior do que zero, sendo positivo e tendo duas raízes, ela vai cortar em dois pontos também, só que o desenho vai ter a boca virada para baixo. Beleza? Vamos ver agora o delta igual a zero. O delta igual a zero, quando nós resolvíamos lá as equações, a gente vai se lembrar que elas têm duas raízes iguais, ou a gente pode falar que ela só tem uma raiz. Se a função do segundo grau só tem uma raiz, significa que ela só vai tocar o eixo x em um único ponto. A positivo, boca virada para cima. A negativo, boca virada para baixo. Mas como assim? Se é num ponto só, ela só vai tocar, só encostar. Vai ter esse formato aqui. E no segundo exemplo aqui, a negativo, boca virada para baixo, ela vai ter esse formato aqui, ó. Só vai encostar no eixo x, beleza? No terceiro caso aqui, como vocês se lembram, quando o delta é negativo, a gente não tem raiz no conjunto dos números reais. Bom, se não tem raízes, então a parábola não corta o eixo x. A positivo, boca virada para cima. Então será um desenho assim que não toca o eixo x. E A menor que zero, negativo, a boca virada para baixo. E como o delta é negativo, não tem raízes no conjunto dos números reais, é uma parábola virada para baixo, sem tocar o eixo x. Beleza? Outra informação importante que a gente precisa para a construção do gráfico da função do segundo grau é o vértice. O que é vértice? É o ponto mais baixo ou mais alto da parábola. É onde a parábola faz a curva. No caso, quando o A é positivo, a boca virada para cima, eu vou ter o ponto mais baixo. Ela vem descendo, ela chega no ponto mais baixo, depois ela começa a subir novamente. É exatamente o ponto onde a curva muda de direção, né? Ele está descendo e onde que ela começa a subir. No caso do A negativo, que a boca é virada para baixo, é o ponto máximo, né? O ponto mais alto. Então aqui, ó, aqui é o ponto mínimo, então seria o ponto máximo. Ela está subindo, chega num determinado ponto, ela para de subir e começa a descer. Nesse ponto onde ela muda de direção, eu chamo de vértice. Posteriormente, quando a gente for fazer o cálculo, eu vou explicar como que a gente determina esse ponto. O importante é saber que nesse caso é o ponto mínimo e nesse caso da parábola com a boca para baixo eu vou ter o ponto máximo. Outra informação importante, esse vértice aqui, ele é um eixo de simetria. O que significa isso? A parábola é como se fosse um espelho. Para a esquerda e para a direita, isso aqui é exatamente o meio. Ela terá o mesmo formato para a esquerda e para a direita. Aqui é exatamente a metade da parábola. Beleza? Por isso que chama eixo de simetria. Isso também a gente vai falar depois na hora da construção do gráfico. Bom, então vamos colocar a mão na massa, né? Vamos construir um gráfico da função do segundo grau. Ou para quem preferir, chamar de função quadrática. Para eu construir um gráfico da função do segundo grau, eu vou seguir esses 4 passos aqui. Dependendo da pessoa, cada um faz do seu jeito, não tem problema nenhum. Existem outras formas de se construir. Eu prefiro fazer dessa forma, ou seja, eu determino os pontos primeiro, vou construindo tudo aos poucos, né? Eu vou determinar primeiro a interseção com o eixo Y, depois eu vou determinar as raízes, depois eu vou determinar o vértice, depois eu vou determinar a direção da parábola, né? Se ela tem a boca virada para cima ou para baixo, e depois eu vou marcar os pontos que eu encontrei e fazer o desenho, ok? Então vamos colocar a mão na massa, né? Eu quero construir o gráfico da função x² menos 4x menos 5. Antes eu vou fazer por etapas. Determinar a interseção com o eixo y, depois determinar a interseção com o eixo x, determinar o vértice e determinar a direção. Vou fazer isso um de cada vez e depois, a partir do momento que eu tiver todas essas informações, eu vou marcar os pontos e construir o gráfico, ok? Então, antes da gente começar a marcar os pontos e construir o gráfico, vamos determinar os termos dessa função aqui, né? Então, ó, o termo A é quem acompanha o x2, se não tem nada escrito aqui, eu tenho que lembrar que é 1. O termo B
é o termo que acompanha o x, no caso aqui o menos 4. E o termo C é o termo independente que não acompanha a variável x, é o menos 5. Beleza. Agora, a primeira parte aqui quer saber qual a interseção dessa parábola com o eixo y. Não tem que fazer cálculo nenhum, já é de graça. Será sempre o termo C. Então eu chego aqui, o termo C dessa função é menos 5, né? Então vai interceptar o eixo y no valor menos 5. Então não tem que fazer cálculo nenhum. Beleza, essa informação já foi dada. Vamos agora para a segunda parte, que é determinar as raízes. Bom, determinando as raízes, eu vou encontrar os pontos de interseção com o eixo x. Podem ser 2, pode ser 1 ou pode não ser nenhum. Vamos ver aqui, vai depender do valor do delta. Ok? Então, começando aqui, lembrando, qual que é a fórmula do delta mesmo? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser... Vou substituir cada letra dessa por um parênteses. Olha que o restante eu vou repetir. Os sinais, o valor aqui do quadrado, o valor do menos 4. O que eu coloco dentro desse parênteses? Os valores referentes às letras. Aqui, ó, esse parênteses não está substituindo o B. Eu venho aqui, B vale menos 4. O A vale 1. E o C vale menos 5. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16. Lembrando que esse primeiro valor aqui só pode ser um valor positivo, porque todo número elevado a 2 é um valor positivo. Então, nunca será um número negativo aqui o primeiro valor. O segundo pode até ser 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos vezes menos, mais. Então, o delta é 16 mais 20, 36. Bom, determinando agora o valor de x' e x2', ou seja, das duas raízes, eu vou usar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o x vai ser menos, abre parênteses, gente, sempre usa parênteses aqui, porque vocês podem precisar usar a regra de sinal e às vezes fica confuso. Muitas vezes a pessoa acha que o menos aqui, ó, sempre o valor que eu vou colocar aqui no lugar do b vai ter que ser negativo. Isso vai depender da regra de sinais que eu vou usar aqui. Mais ou menos raiz de delta, que no caso aqui é 36, sobre 2 vezes o A. Aqui eu vou colocar o B. O B vale menos 4. E aqui eu vou colocar o A, no valor de A, que é 1. Então agora eu vou determinar x' e x2' a partir dessa informação. Então, para determinar as raízes, eu vou transferir as informações para cá. Eu vou determinar x' e x2'. Beleza? Primeiro, menos b menos menos 4, menos com menos, vai dar mais ou menos raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Eu posso começar pelo positivo ou negativo, tanto faz. Eu escolhi o negativo primeiro, vai ficar 4 menos 6 sobre 2. Só reforçando o que eu falei antes, tá vendo aqui, ó, menos b? Muitas vezes a pessoa erra aqui, ó. Ela confunde, ela acha que sempre tem que ter esse menos e o b. Só que esse menos, ele vem antes do termo b, que está dentro do parênteses, e se o termo b for negativo, na regra de sinais aqui, olha, menos com menos vai dar mais. Então tem que prestar atenção nisso. Então vai ficar 4 menos 6, menos 2, sobre 2, que vai dar menos 1. O segundo aqui, depois que você faz o x', o x2' é só mudar esse sinal do meio aqui, do segundo termo. Não precisa se preocupar com mais nada, já tem essa informação, você só transfere para cá, muda o sinal. Se você usou menos primeiro, usa o mais aqui. 4 mais 6, 10, sobre 2, 5. Então as raízes serão menos 1 e 5. Então, substituindo as letras pelos valores que a gente tem aí, então aqui vai ficar menos b sobre 2 vezes a. Como eu já falei anteriormente, é ideal que você substitua as letras por parênteses, para não cometer erro nas regras de sinais. Menos b. O b é menos 4. E o a vale 1. Então vai ficar menos com menos vai dar mais, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então o x do vértice é igual a 2. Agora vamos determinar o y do vértice. Vai ser menos delta sobre 4 vezes a.
menos delta. O delta, como nós calculamos anteriormente, né? O delta é 36. Então aqui vai ficar 36 sobre 4 vezes o A, que é 1. Então vai ficar menos 36 sobre 4 vezes 1, 4. Menos 36 sobre 4, menos 9. Então, ó, o ponto vai ser coordenada x2 e y menos 9. Beleza? Bom, e a última informação a respeito do gráfico que eu precisava aqui antes de começar a construção, de marcar os pontos, é saber se a parábola tem boca virada para cima ou para baixo. Isso não precisa cálculo nenhum, é só analisar. Você vê aqui no termo A, se ele for positivo, boca virada para cima. Negativo, boca virada para baixo. No caso aqui, o 1 é positivo, então eu terei boca virada para cima. Então eu terei esse formato aqui da parábola. Bom, então a partir dessas informações agora, vamos construir o gráfico. Eu vou marcar os pontos e depois desenhar o gráfico. Mas antes disso, eu queria só dar um conselho aqui. Na hora de criar o sistema cartesiano aqui, tenham cuidado de fazerem medidas iguais. Se no eixo X você começar a fazer de 1 em 1 centímetro, você pega a régua lá, vai fazendo de 1 em 1 centímetro, o eixo Y também tem que ser de 1 em 1 centímetro, porque senão a parábola não vai ficar homogênea. Eu já vi muito isso em prova, às vezes a pessoa fazer até um V, ou fazer um pequeno de um lado, depois aumenta do outro, porque coloca as medidas aleatórias, né? Coloca às vezes uma distância pequena, depois aumenta, depois diminui, faz a mesma coisa no eixo Y. Às vezes a pessoa não tem essa preocupação, ela não sabe da importância que é colocar medidas iguais. Quem puder, na hora de construir esse gráfico aqui, tiver a folha quadriculada, ajuda muito. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar aqui para desenhar a parábola é o ponto de interseção com o eixo Y, que no caso aqui é igual a menos 5, que nós já vimos anteriormente, que é o ponto C, lá da função do segundo grau. Então eu venho aqui, a partir do zero aqui, y negativo é para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então a parábola vai ter que passar por esse ponto. O segundo item aqui é a interseção com o eixo X. Pode ser 2 pontos, pode ser um ponto só ou nenhum, dependendo da situação que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui nós temos 2 pontos, o menos 1 e o 5. Então eu vou no eixo X, a partir do zero aqui, o menos 1 para a esquerda, aqui, e o 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que começar aqui, lembrando que aqui é o zero, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a parábola já tem 3 pontos marcados. Ela vai passar aqui, aqui e aqui. Beleza? Vamos ver então agora o vértice. O terceiro item então é a coordenada do vértice, né? Aqui eu tenho o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é menos 9. Então eu venho aqui e vou marcar o ponto. X, 2, 1, 2. Andei o 2, agora eu tenho que andar menos 9. No caso, como o segundo número é o y, que é vertical, eu vou andar menos 9 para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é aqui, ó. Nessa direção. E aqui é o vértice, ok? Bom, então eu já tenho todos os pontos necessários para construir a parábola, né? A interseção com o eixo X, com o eixo Y e o vértice, ok? E já sei que a parábola é boca virada para cima porque o A é positivo. Então eu venho aqui e começo a construção, né? Como eu estou desenhando a mão livre aqui, não vai ficar perfeito, né? Mas aí vocês... em folha de caderno ou na folha quadriculada é mais fácil de desenhar, ok? Mas também não ficou muito ruim não, beleza? Espero que tenham gostado. Bom pessoal, sobre função de segundo grau, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida sobre o vídeo ou sobre a teleaula ou de algum exercício aí do PET de matemática, é só postar aí nos comentários do próprio vídeo e assim que eu tiver um tempinho eu vou tirar essa dúvida de vocês, ok? Um abraço, até a próxima!